boa noite, meus amigos do TH Mais SBT. Nós estamos chegando para mais um TH Mais Cidade, levando para o Oeste e Noroeste Paulista todas as informações e sempre entrevistando uma autoridade. Porque passa por aqui prefeito, já passaram por aqui deputados, presidente de Câmara, já passaram por aqui provedor de Santa Casa, administrador de hospitais, para falar de problemas, para falar de soluções, para falar de política que rege a nossa vida. E eu vou dizer uma coisa, hoje nós estamos recebendo um cara que para mim é uma autoridade, pela lucidez com que ele fala sobre política, mas também sobre esporte. E é inteligente, porque ele utiliza-se para falar dos dois o mesmo cenário. Lá no Nababesco, apartamento dele na capital paulista. E tem mais, esse cara é araçatubense de coração e torcedor da Associação Esportiva Araçatuba, além do Palmeiras. Eu estou falando com o Fábio Piperno, uma gentileza de pessoa, um gentleman. Fábio, muito obrigado por estar aqui no TH Mais SBT, no TH Mais Cidade e de novo falando com o Serelepe. Serelepe, muito obrigado pelo convite, é sempre um imenso prazer estar aqui, um grande abraço aqui para a população e para a audiência da nossa querida região, né, como você mesmo disse, que está na minha origem, né, ou melhor, eu comecei aqui, sou araçatubense e é sempre um prazer estar aqui conversando e participando de um programa como o teu. Você sabe que eu fico vendo as notícias na televisão, quando o Palmeiras perde, né, embora esteja difícil o Palmeiras perder, eu fico com vontade de dar uma tiradinha de sarro em você. Mas quando eu vejo jogos da seleção, eu quero saber a sua opinião. E quando eu vejo política também. A foto mais recente que eu vi sua é lá na Avenida Paulista, é isso? Isso. Né? Falando contra a PEC da anistia, que nós estamos vendo aqui que o Senado acabou de enterrar. De anistia não, a PEC da blindagem que o Senado acabou de enterrar por 26-0. E você foi lá, se juntou a Djavan, Caetano, Gil e todo mundo, foi isso? Olha, Serelepe, eu acho que essa PEC é uma grande expressão da malandragem de parte do nosso Congresso. É uma PEC absolutamente imoral, inescrupulosa. Quer dizer, imagina, por exemplo, amanhã o PCC vai lá, abre um partido político, o P, em vez de ser primeiro, vira partido, aí o presidente dessa suposta agremiação não pode ser processado, a não ser que o Congresso autorize, porque a PEC também tratava disso, ou seja, dar blindagem, garantir blindagem aos presidentes de partidos. Com voto secreto. E com voto secreto. Então, essa PEC, na verdade, é também a PEC do medo. Por quê? Porque agora há dezenas de parlamentares de todos os partidos, da esquerda à direita, não é à toa que o PDT, inclusive, acabou contribuindo lá com alguns votinhos, né, da esquerda à direita, o PL com 94% da sua bancada, né? Então essa turma toda está morrendo de medo das investigações que cercam as emendas parlamentares. É lá que está a origem disso aí. Se não houvesse investigação sobre as emendas, você pode ter certeza que essa PEC, com todas as desculpas e justificativas absolutamente esfarrapadas que foram dadas, ela não teria nascido. Agora, a PEC da blindagem, que as redes sociais, por sinal, apelidaram de PEC da bandidagem, ela é irmã siamesa da PEC da anistia. Tanto é que eu confundi aqui. Você acredita que com o sepultamento da PEC da blindagem, essa história de anistia também já foi para o brejo ou não? Anistia ampla, geral e restrita é uma ideia que já nasceu natimorta. Vai haver alguma negociação em torno de alguma suposta redução de pena para um crime ou outro e para história de crimes muito parecidos, talvez eles possam ter suas penas também reduzidas ou anexadas uma a outra. Não sei, eu acho bastante improvável, até por conta desse movimento de indignação. Aliás, eu estudo bem a fundo a questão da história das anistias políticas no Brasil, que começaram, por sinal, lá atrás, em 1894. Sim. Mas
você sabe que... Passou pelo JK. Passou por todo mundo. E, aliás, tem alguns personagens. Por exemplo, o Marechal Odílio Diniz, ele foi um tenente rebelado e que tentou golpe em 22, né? Enfim, um nome importante lá do tenentismo. Aí foi indo. Com o tempo, ele fez parte dos rebelados que tentaram impedir a posse do JK em 56, né? Lá em Aragarças, depois Ariacanga, né? Foram 2 eventos, em 56 e depois em 59. E aí fez parte do grupo que tentou impedir a posse do Jango e mais tarde da turma de 64 que derruba o Jango. E por que aconteceu isso? Porque ele foi se beneficiando de anistia em anistia. Então, sempre teve anistia para essa turma. Por sinal, descobri Araçatuba no meio de uma história dessa aí. Na Revolução de 30, não é verdade, na Revolução de 30, quando ocorre, então, a rebelião no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas lá na época, né, era, claro, a grande figura desse movimento, né? Então, o Terceiro Exército aderiu aos revoltosos, né? O pessoal lá do Getúlio. E aí começaram a prender, então, vários militares legalistas. Mas não tinha cadeia para todo mundo. Então prenderam alguns. Então, aí arrumaram um navio lá, né? Que apareceu lá no Rio Guaíba, né? Aí deixaram alguns militares presos nesse navio. Aí apareceu um segundo navio. Tiveram que recrutar uma segunda embarcação. Aí apareceu lá um segundo navio para deixar também os militares presos. Ficaram poucos dias lá, então. O nome desse segundo navio é Araçatuba. Por quê? Não sei. A razão eu não sei. Mas apareceu lá no Rio Grande do Sul, na Revolução de 30, um navio chamado Araçatuba. Eu não sabia. Bom, vamos voltar. Então você acredita que a anistia, talvez uma negociação na questão da pena, tal e tudo mais. O maior alvo, que eu digo, o maior beneficiado disso tudo seria Jair Messias Bolsonaro. Você acredita que possa mudar alguma coisa em relação ao Jair Messias Bolsonaro e, de repente, ele aparecer todo candidato no ano que vem? Imagina. Não, imagina. De jeito nenhum. É mais fácil haver uma modificação nos movimentos aí de rotação e translação. Não vai acontecer. Olha, isso. vai ter gente brava com você aí. Paciência. Em algum momento da vida, lá na frente, se mudar a composição do STF ou se houver alguma manobra, enfim, no TSE, se, por exemplo, alguém como Tarcísio ganhar a eleição para presidente em 2026 e tentar lá alguma negociação com o Congresso, pode acontecer de lá na frente tentarem atenuar um pouco. Mas agora, no curto prazo, não. No curto prazo, a dúvida é papuda ou quartel? Tá, e quem seria? Seria o Tarcísio, o candidato da direita? Eu acho que não vai ser. A presidência. O meu palpite é que não será, embora 110% das apostas no campo da direita acabem apontando para o nome do governador Tarcísio. Eu acho que não. O governador Tarcísio, ele não é burro. Ele esteve aqui recentemente, deu entrevista para o Chainzar. Pois é, ele é um sujeito inteligente. Está com uma popularidade muito boa para tentar a reeleição. Aqui no estado de São Paulo. Sim. Acho que a reeleição dele aconteceria sem muitos problemas. Isso. Ele é jovem, ele não precisa atropelar o processo. E, na verdade, quem força a barra para o Tarcísio ser candidato agora é o lado bolsonarista, porque precisa de uma boia de salvação. Só que o governador Tarcísio, pragmático como é, ele lê as mesmas pesquisas de opinião que a gente e mais. Ele tem os trackings, né, que dão os apontamentos diários lá, enfim, as variações diárias. Ele está vendo o seguinte, essas pesquisas que o colocam 8, 10 pontos atrás do presidente Lula hoje, na verdade, se você transformar isso em voto válido, a diferença é muito maior. Aí vai para 12, 13. Então o governador sabe que o ambiente para ele ser candidato agora é ruim. Então, claro que amanhã depois pode acontecer uma grande bobagem do governo, isso virar, o governo se comunica mal e pode acontecer, né, outro vídeo como aquele do Nicolas, aí o governo se enrola inteiro. Mas alguma coisa do tipo para atenuar essa diferença. Só que mesmo assim o cenário para ele seria de alto risco. Como é que você vai concorrer com um incumbente
com a esperteza política do presidente Lula. E veja, não estou falando aqui honestidade ou competência. Estou falando de esperteza política mesmo, porque a gente já aprendeu, já viveu o suficiente. Como um fenômeno Lula. Essa que é a verdade. Lula. O cara é um fenômeno. E os cabelos brancos estão aqui para ensinar também. Assim, incumbente no Brasil, se ele precisar dar piruetas eleitorais. Na última eleição, o Bolsonaro inventou lá dinheiro para caminhoneiro e motorista de táxi, o auxílio. Perdeu, né? Perdeu. Mas você vê que a diferença encurtou. Então, imagina se o Lula não iria, se houvesse necessidade, se o Lula não faria alguma coisa do tipo também. Então, para um incumbente perder uma eleição para presidente aqui no Brasil, ele tem que ser muito ruim. O Bolsonaro foi. Até a Dilma ganhou. O Bolsonaro conseguiu perder. Aí o Tarcísio fala, pô, mas eu tenho 50 e poucos anos agora, tenho muito tempo, vou entrar nessa roubada, por que não esperar 2030? E garantir a eleição. Garante agora, porque quem precisa do Tarcísio candidato agora não é ele, é a direita bolsonarista. E quem que seria o candidato da direita, então? Da direita... o Tarcísio está falando não? Eu acho que, eu diria que a direita mais soft... ela vem com um candidato que daqui a alguns meses ele tende a se tornar extremamente competitivo, que é o governador Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, do Paraná. Porque a direita radical, ela não vai... A direita radical, ela está derretendo nas ruas. Né? Ela perdeu muito com essa história do Trump, PEC da blindagem e tal. Né? Agora, há um espaço muito grande para uma direita soft, para uma direita que consiga romper com a síndrome de Estocolmo, que parece que aprisiona os sequestrados de direita ao bolsonarismo. A direita não precisa do Bolsonaro. Hoje é o Bolsonaro que está precisando dessa direita para tentar se safar. Tá. Então você acredita Ratinho Júnior competindo com Lula, até porque o PT, a esquerda não tem outro nome? Ou você acha que tem? Eu torceria para que em algum momento, por exemplo... o ministro Haddad fosse candidato ao presidente. Mas o Haddad perdeu a eleição para o Tarcísio e perdeu feio, né, no governo 10 pontos. Perdeu. Aqui em São Paulo, realmente, não, aqui, o cenário era ruim de para ele. No interior, um arraso. Né? Mas, enfim, gente, eu vou continuar esse bate-papo. Qualquer assunto que você der para ele, aquilo que eu falei sobre política, sobre futebol, ele mata no peito. É claro que eu vou falar de futebol, é claro que eu vou falar de Aia, vou falar do Carlos Lancelotti e vou falar do Neymar. Tá certo? Mas eu vou chamar um intervalo comercial, até porque não dá tempo para nada, e aí a gente volta e termina aqui o bate-papo com esse cara fantástico que a gente tem o privilégio. O Chicanizzi falava que o sucesso é um acidente de percurso. Por acidente, hoje ele veio parar aqui no nosso estúdio e falei, cara, você grava? Gravo. E ele está aqui batendo esse papo com a gente, nos dando esse presente, tirando foto com todo mundo. Nós voltamos já já com o Fábio Piperno no TH Mais Cidade. Quero falar com você que está me assistindo e sonha aprender uma nova profissão. E se eu disser que esse sonho está perto de se realizar? Perto mesmo, viu? Praticamente do seu lado. O caminho da capacitação chegou, com carretas equipadas, com tudo que as melhores escolas profissionalizantes têm. Trazendo até você cursos como banho e tosa para pets, aproveitamento integral de alimentos, audiovisual, tecnologia e inovação e muito mais. O caminho da capacitação é a forma mais rápida para quem quer desenvolver habilidades, gerar renda e abrir portas no mercado de trabalho. A qualificação que chega até você. Conheça esse projeto em caminhodacapacitação.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos de volta com o TH Mais Cidade, hoje recebendo o colunista da Jovem Pan News, né? E Jovem Pan Esporte, é isso? Sim, exato. Eu já te fiz essa pergunta no rádio, eu vou te fazer aqui. Qual que você gosta mais, política ou futebol? Eu preciso pedir auxílio aos universitários, as cartas. Se completam? Eu já tentei responder essa questão muitas vezes. Há momentos em que realmente é muito difícil conciliar os dois, até por uma questão de tempo. Eu já me dei um prazo várias vezes, olha, até tal momento eu vou fazer os dois, e depois eu me defino por um, então, aí depois eu renovo a promessa. Tá, e como é que tá esse coração alviverde? O Palmeiras foi bem no Mundial? Foi,
Tu achou que foi? Achei que não foi. ganhou de um time europeu até hoje. Mas aí que tá o negócio. Eu acho que poderia ter no jogo lá contra o Chelsea. Quando empatou o jogo, poderia ter sido um pouco mais agressivo, não foi. Já naquele momento eu defendi a solução dos dois atacantes juntos, né? O Vitor Roque e também o Flaco Lopes. Tem vídeo disso no Jovem Pan Esporte, já vídeo velho, defendendo isso. Agora, é aquela coisa, né? Um torneio de tiro curto tem alguns fatores que interferem muito. Naquele dia o Palmeiras tinha 3 desfalques na defesa, né? 2 suspensos e um contundido. E por coincidência e por azar, os 3 no mesmo setor. Aquilo atrapalhou muito. Tá, você não acha que o Palmeiras, pelo poder aquisitivo que tem hoje, que ele deveria contratar jogadores que têm o maior peso, como faz o Flamengo, por exemplo? Mas eu acho que o Palmeiras montou um time agora até mais forte e mais jovem. O Palmeiras fez uma transformação de time que não se concluiu ainda. Tem jogador que tem 2, 3 jogos, né? Tem gente que acabou de chegar. E o Palmeiras tem o Paulinho, que já será o grande reforço para 2026. Então, o Palmeiras montou um time que é mais jovem que o do Flamengo, ou seja, tem uma tendência a durar mais tempo e certamente vai ser um time em 26 mais forte que o de hoje. Vai ter muito mais conjunto do que tem hoje. E esses acidentes que acontecem, por exemplo, como ser eliminado pelo Corinthians, você acredita aqui? O Palmeiras jogou mal contra o Corinthians, ainda tem muito a ver com essa transição, jogadores naquele momento mal escalados e a partir daquela derrota surge um Palmeiras melhor, porque aí o Palmeiras usou daquela derrota para fazer correções mais do que necessárias. Como, aliás, ocorreu lá em 23, depois de ter sido eliminado da Libertadores pelo Boca. Aí, em seguida, que o Palmeiras consertou o time, efetivando o Endrick como titular, fazendo mais algumas mudanças, melhorou e ganhou o Campeonato Brasileiro. Tá. Eu acho que agora dá tempo para ganhar o Brasileirão de novo a partir das mudanças que foram feitas após aquela derrota. A seleção brasileira mudou com o Carlos Ancelotti? Eu acho que também é muito cedo, mas ela está mudando. Eu acho que ela está mudando. Tem mais personalidade? Eu acho que ele está observando melhor. Eu acho que ele tem procurado novas alternativas. Não tanto pelo que a gente viu em campo, mas nas convocações. Acho que as convocações deram boas pistas sobre isso. Dos 4 jogos que o Brasil fez, um foi lá na altitude, que para ele também era uma novidade, então nem conta. Né? Mas eu acho que é um time que vai evoluir muito, mas não tenho a menor dúvida em relação a isso. Não. Tá. Fator Neymar, tá morto na seleção? Neymar é aquela coisa da velhinha de Taubaté, né? Eu ainda acredito. Tal, né? Pra quê, né? Sabe, olhar pra frente. O Neymar é o seguinte, se em maio do ano que vem o Neymar estiver jogando muito, coisa que ele não faz há séculos e tal, se por acaso ele realmente estiver sendo um jogador desequilibrante, aquele cara desconcertante, que já foi um dia, aí você vai lá e convoca. Mas não há motivo algum para chamar o Neymar agora. Né? O que o Neymar fez em 2025, por exemplo, que justificasse uma convocação? Então, vai lá jogar pôquer, Kings League, lá. Não, né? Bom, Fábio, você está em Araçatuba, pegou uma semaninha de folga, e a gente sabe que você tem um coração canarinho, que é torcedor da Associação Esportiva Araçatuba. De novo, a gente viu um time aí que fez a cidade vibrar no Campeonato Paulista, cometeu uma besteira de se inscrever na Copa Paulista, ainda não tendo quitado suas dívidas, aquelas histórias que a gente já conhece, ainda não tendo quitado as dívidas do Campeonato Paulista, foi lá e entrou na Copa Paulista. E tá aí, me parece que um rombo de R$300 mil, briga de pessoas que querem assumir. Desse jeito não dá para fazer futebol, né, Fábio? As gerações elas vão mudando e tal, mas volta, mas parece que a história sempre se repete, né? Desde que começou, né? Pelo menos desde os anos 80, é um time meio assim, inimigo de contas em dia, né? Aquela coisa de transparência. Eu não sei o que acontece. Eu torço muito para que dê certo. Fui no estádio esse ano passado. Faço lives aí de vez em quando, usando a camisa da Raia. Torce, até o Eduardo Bolsonaro passeia lá nos Estados Unidos com a camisa da Raia, que ele recebeu do pessoal da direita aqui. O Lima do Fluminense, lá no Mundial, mostrou. É gostoso, mas aí triste a gente ver os bastidores desse jeito, né?
É muito triste. E a gente vê, você sabe qual que é a maior tristeza para a Associação Esportiva Araçatuba? A gente vê um projeto, por exemplo, como o do Mirassol, que está aqui a 150 quilômetros, 200 quilômetros daqui, e Mirassol com aquele projeto. Olha o Mirassol aí, e é amarelo ainda. É isso que dá mais tristeza na gente. E o pior é isso, é que agora o Mirassol, que inteligentemente faz uma campanha pela, enfim, região toda, na arquibancada tem faixas de várias cidades que estão lá prestigiando, e a da ponta é Araçatuba. Pois é. Então estamos lá prestigiando. Aliás, o bravo Mirassol, palmas para o Mirassol. Palmas para o Mirassol. É um exemplo que a gente tem que admirar e é um exemplo inspirador, né? Que não para de aprontar. Não para de aprontar. E vai jogar Libertadores. Inclusive para cima do Botafogo aí no recente 3x3, né? Sim. Bom, ô Fábio, vamos voltar para a política. Eu falei para você do Eduardo Bolsonaro e eu falei da PEC da blindagem, eu falei da anistia. E não citei a história do Trump. O Trump acaba aí de ter esse cumprimento ao presidente Lula e tal. O que é que você acha que aconteceu ali? O que é que você ouve falar sobre esse aceno, esse afago do Trump no Lula? O presidente Trump, ele é um político imprevisível. Né? Eu discordo de 110% do que ele faz, mas ele é um político imprevisível. O que significa também que ele não é um aliado confiável. Então, quem aposta a sua salvação nos humores e em alguma fidelidade do presidente Trump está fazendo uma aposta de alto risco. Ele é um negociador. Se ele sentir que é melhor negociar com o Brasil, ele vai negociar com o Brasil e vai abandonar os antigos aliados. É isso que muita gente ainda não percebeu. E quando houve o abraço lá no Lula, imediatamente as redes sociais de direita radical e tal, tá vendo só, olha só, enfim, agora o Lula tá todo medroso aí, não marcou ainda o dia de falar com ele, porque tá com medo, não sei o quê. Bobagem. Quer dizer, uns dias atrás, olha, o Lula não tem estratégia, por isso que o Lula não conversa, o Lula tem que procurar o Trump, ele não faz isso, porque o Trump procurou o Lula, foi lá, deu um abraço, ou seja, o Lula, assim, não estava totalmente errado. O Brasil não tem que ser servil. O Brasil, é óbvio que é um país, né, de uma economia muito menor que a dos Estados Unidos, mas o Brasil também hoje tem uma presença global cada vez mais forte e tem aliados importantes. O Brasil não está sozinho no mundo. E a economia americana começa a mostrar sinais muito problemáticos. O desemprego aumentando. A geração de emprego está muito pequena. No último mês foram só 22 mil vagas. É pouco mais do que a grande São Paulo. A inflação aumentou, né, por conta também do tarifaço, que ele penaliza o consumidor americano. Então tem uma série de questões. Eles precisam de terras raras e o Brasil tem muito. Então, provavelmente, o presidente Trump, depois de ameaçar, mas viu que o Brasil não verga, não vai se curvar a ameaças retóricas. Falou, bom, nós vamos mudar a nossa estratégia para negociar com esses caras, porque nós precisamos ter vantagens econômicas. É isso que ele vem buscar aqui. Então, ele vai querer terras raras, ele vai pressionar aí pelo fim ou pela flexibilização do PIX, o que não vai levar, mas terras raras talvez, permissão para explorar e também permissão, alguma flexibilização do Brasil para que empresas, para que big techs venham instalar os seus data centers aqui. Isso consome muita energia e água. O Brasil tem isso de sobra. Então, não adianta os tontos acharem que, puxa, porque é o nosso amigo e ele vai fazer com que o Alexandre de Moraes mude. Vai nada, imagina. Então, talvez a gente veja uma guinada em algumas posições do presidente Trump. E a vida de Eduardo Bolsonaro? O que vai ser agora aí? Olha, denunciado no Conselho de Ética, Hugo Mota mudou de opinião. O que você acha que vai acontecer com esse cara que jogou todas as fichas, acredito que da vida dele, nessa parceria irrestrita, sem fim com o Donald Trump, que parece que vai para o lado do barco? Então, apostou demais em um parceiro pouco confiável. Eu acho que o futuro dele, aquela música lá do Cazuza, seu futuro é duvidoso, porque como é que ele vai voltar para o Brasil agora? Exato, é a pergunta que eu ia fazer. Então, ou seja,
vai voltar para o Brasil com Alexandre Moraes no STF? Eu acho muito difícil, acho muito complicado. Eu acho que ele é um personagem que vai desaparecer do mapa político a partir da eleição do ano que vem. Por quê? Porque ele vai ser um aliado tóxico. E ser preso. Preso, assim, deixa ele colocar o pezinho aqui. É óbvio que isso, né, vai ser um risco para ele. Fez ameaças claras aí, né, à família de ministros, inclusive, aos presidentes, tanto do Senado como da Câmara, né, tipo assim, vocês aí, a Polícia Federal... Lá na frente, né, eles cobram um preço. É bastante complicado. Nós vamos chegando ao final. E o voto do Fux? O que você achou? Que o ministro Luiz Fux, que votou por penas muito pesadas até março passado, deve ter ficado muito decepcionado com o Luiz Fux de setembro. Né? Eu acho que, enfim, as coisas mudam, as pessoas também, mas eu também acho que há um limite para tudo. Né? Há um limite para tudo. Piperno, bom, Palmeiras campeão brasileiro? Espero. O Brasil na Copa do Mundo com chance de ser campeão? Com chance de ser campeão? Eu acho que briga no bolo aí de cima. Tá. E presidente do Brasil? De 26? Se a eleição fosse hoje, o Lula venceria talvez no primeiro turno. Daqui a um ano eu não sei. Daqui a um ano você não sabe. Querido, eu quero agradecer muito a Jovem Pan. Quero agradecer a você por essa gentileza de estar aqui e mandar uma mensagem para o amigo e falar assim, eu estou em Araçatuba, tal, vem aqui na TV e conheceu aqui as nossas instalações. Então, em nome do Grupo Tati, em nome do Chain Zay, do nosso diretor Daniel Campos, muito obrigado. E é muito bom a gente encontrar pessoas. Eu tinha um professor que falava assim, eu gosto de gente que gosta de abraçar, de pegar na mão, de bater papo das coisas do interior. Venha sempre, você tem aí as portas, microfones, as câmeras todas abertas aqui no Grupo Tati de Comunicação, tá bom? E muito obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns ao Grupo Tati por toda essa expansão e por essa emissora maravilhosa aqui. Tá, isso pode ser um prenúncio. Nós vamos embora hoje felizes da vida por ter recebido esse cara importante na nossa comunicação, importante na sua opinião, que dá a cara a tapa, se posiciona a sua opinião de verdade. Eu sou fã dessas coisas e quem me conhece sabe disso. Gente, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos vocês. E a gente segue aí a vida. Vem novidades por aí. Vem novidades por aí no TH Mais SBT com o Serelepe. Tá bom? Espere aí que você vai ficar sabendo e eu vou chegar de uma forma diferente aí na sua cidade. Forte abraço e boa noite a todos vocês.